Salve. Bom, então, meu primeiro vídeo de 2026, eu fiquei aqui pensando, né, o que eu ia falar, né? Ia gravar um vídeo para falar sobre o quê? A minha intenção, obviamente, era falar sobre política, que é o que eu tô acostumado a falar aqui no canal, mas eu tô tentando, confesso que eu tô tentando evitar esse assunto, por quê? Porque, como eu disse em vídeos anteriores, não adianta nada eu, você, nós, pessoas comuns, nos revoltarmos com a situação atual do Brasil se os deputados, senadores, não se revoltarem igual. Por quê? Porque a revolta deles pode trazer bons resultados, a revolta deles colocada em prática, né? Pode trazer bons resultados para o país. Agora, a revolta deles apenas verbalmente só traz prejuízo, como está trazendo até agora, né? Bolsonaro foi preso justamente por essa falação toda, né? Mas vamos parar de enrolar aqui. O negócio é o seguinte: eu separei aqui um corte do debate feito pelo Renato 38 e o Pablo Marçal. No meu ponto de vista, são dois oportunistas, tanto o Renato 38 quanto o Pablo Marçal. Porém, o Renato 38 ele consegue ser um pouco pior que o Pablo Marçal, pelo menos nesse debate aqui. Por quê? Porque o objetivo do Renato 38 é só vender Bitcoin. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu vou repetir nesse. O objetivo do Renato 38 é apenas vender Bitcoin. Então, ele faz o que for preciso, o que for necessário para conseguir chamar a atenção do maior número de pessoas para que ele possa vender os bitcoins dele. Então, qual que é a estratégia do Renato 38? O Renato 38, ele tem como estratégia o seguinte: ele fala do cristianismo, da Bíblia, Jesus, tal, para chamar a atenção dos cristãos, né? Ou daqueles que dizem ser cristãos. Ele fala do feminismo para chamar a atenção daquela rapaziada mais voltada pro lado migtal, red pill, né? Claro, ele manda algumas red pills, obviamente, mas hoje em dia não é muito difícil de você mandar uma red pill, uma vez que tem vários grupos, red aí na internet, né? Tem até tem até feminista hoje, copiando argumentos dos red pills. Então ele manda umas red pills, né? Obviamente para chamar a atenção dos red pills. E aí ele parte para os ataques ao Bolsonaro, aos apoiadores do Bolsonaro, né? Para poder chamar a atenção do eleitor do Lula, né? O eleitor do Lula adora ver alguém criticando, atacando, né, o Bolsonaro. E de vez em quando ele finge atacar o Lula para chamar a atenção dos eleitores do Bolsonaro, obviamente. E nessa salada de fruta que ele faz, nessa salada mista que ele faz, ele propõe a solução. Qual é a solução? Bitcoin. Né? Você vê que engraçado, né? Que engraçado não, que absurdo. O cara cita a Bíblia, fala de salvação, mas a salvação para o Renato 38 não é Cristo, não é Jesus.
A salvação para o Renato 38 é o Bitcoin. Mesmo citando a Bíblia, hein? A salvação para ele é o Bitcoin. A salvação da humanidade é o Bitcoin. Então eu separei um trecho aqui do debate com o Pablo Marçal, né, do Renato 38 do Pablo Marçal, e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Prestem atenção na estratégia do Renato 38. Presta atenção. Por favor, compartilhe, comente, se inscreva no canal, acione aí o sininho para que a plataforma veja que esse vídeo é relevante. Ajude a divulgar esse vídeo. Vamos lá. Galera, estamos começando então mais um episódio. Já vou aí pedir para todo mundo deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Esse que está falando aqui é o Junior Master. É um outro oportunista da Red Pill, né, que diz ser Red Pill. Inscrever aí no canal quem não for inscrito. A galera já está aí a milhão, né? E já vamos começar. Vou passar aqui a bola pro 38. Tá fazendo a dedicatória do livro do Bitcoin Red Pill. Rapaz, é até difícil a gente começar as pautas aqui, que esse é capaz de virar um episódio do Fala Glauber de 7 horas, né? Isso, dependendo do que a gente for falar aqui. Rapaz, inclusive eu botei no grupo lá na net, disse, galera, o que vocês querem que eu pergunte a ele? E ele já disse que responde em 3 segundos as 3 maiores perguntas, não é isso? Na hora. Ok? A primeira pergunta é, você votou em bolo sim ou não? Nunca. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Eu tava em Roma no dia. Os caras disseram que você ficou apoiando o bolo no segundo turno. Jamais. E você já repetiu várias vezes que você chamou os dois, não é isso? Mas eu repeti, você chamou os dois. Arte, você não chamou o cara, o outro cara, ele que não apareceu, não é isso ou não? Esperado, mas mesmo. A outra pergunta era... Eu pirei foi de ver o Boulos tendo coragem de ser entrevistado. É isso. Qual era a outra pergunta? Se você tomou uma picadinha, não é isso? Porque Flávio disse que ele é o Bolsonaro que tomou vacina, não é isso? Você é o Marçal que toma vacina, não? Cara... Renato 38 já começou mentindo. O Bolsonaro foi perseguido, principalmente pela esquerda, obviamente, justamente por dizer que não tomou a vacina. Agora, se o filho do Bolsonaro falou que ele e o Bolsonaro tomou a vacina, aí é um problema dele. Mas o Bolsonaro, que era o presidente da República, disse várias vezes que não tomou a vacina, tá? Então o 38 já começou a mentir. Então perceba que toda a retórica do 38, todos os argumentos dele é o típico comportamento, é o típico argumento esquerdista: atacar e destruir, atacar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. Ele já começou mentindo aqui. Vamos lá. Cara, na época eu tomei pra entrar nos Estados Unidos. Mas você foi contra ou a favor de lockdown, de prender transeunte, fechar comércio da galera? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, já foi provado, inclusive que isso não é o que diminuía. Não tem nada, zero. Zero. Não, pra mim, sabe o que foi o pior? O governo comprar uma vacina, que não é vacina, isso não é vacina, é uma terapia gênica. Vacina é quando você reduz a função e provoca imunidade. Isso não imuniza, isso não é produzido em redução de função, tipo, não é o meio, isso não é vacina em nenhum conceito. Ele compra uma terapia gênica experimental, vende como vacina e aceita que a empresa, em nenhuma hipótese, tem nenhuma responsabilidade. Mentiu de novo. Mentiu de novo. As farmacêuticas lá, as indústrias lá que estavam produzindo a vacina, elas não queriam se responsabilizar. Então o Bolsonaro, ele não queria comprar as vacinas sem a autorização da Anvisa. O 38 está mentindo novamente, certo? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. E aceita que a empresa, em nenhuma hipótese, tem nenhuma responsabilidade. Mentira. Ele não quis comprar vacina justamente porque as farmacêuticas não queriam se responsabilizar. A indústria lá, né?
pessoal não queria se responsabilizar. A fabricante, né, das vacinas não queria se responsabilizar. Certo? Países civilizados, a Pfizer, todos os fabricantes já começaram a indenizar todo mundo. No Brasil, ninguém nunca vai receber um centavo. Que o governo comprou sem nenhuma indenização, não é isso? Desligaram. Mentira. Isso é mentira. Só foi liberado o uso da vacina no Brasil quando a Pfizer, quando a Anvisa autorizou. Tanto é que a esquerda até hoje usa isso contra o Bolsonaro, a tal demora, usa isso contra o Bolsonaro, e é o que o 38 faz também, justamente. Um dos motivos é porque o Bolsonaro ele não queria comprar a vacina sem que a Anvisa autorizasse. Já acabou, já me cortaram, foi? Você deve ter tirado só o retorno. Já desligaram? Já acabou o quê? O pessoal tá falando aí que o áudio tá ruim aqui, hein? E aí? Ó, cara, é o seguinte, uma vacina boa para ser testada precisa de 14 anos, né? Exato. Então a gente entrou numa parada aí muito louca. Fiz para entrar nos Estados Unidos na época. Peguei também o Covid, cheguei a pegar. E a pergunta que não quer calar é: o Covid sumiu, né? Sumiu e muita gente não tomou. mais ou menos. Mais ou menos. Se você for seguir o critério do teste do PCA, até melão tem Covid, não é isso? Você não faz, mete no melão e bota no PCA e dá positivo. Hoje em dia, meu irmão, dependendo da metade dessas gripes aí, se o cara fizer o exame, o teste rápido vai dar positivo, não é isso? É isso. A gripe sumiu? Não. Cada ano vem uma geração nova e a maioria das pessoas pegam impaciência, né? E outra questão que passou muito, a galera da comunidade migtal masculinista, se o senhor era um mangina, não é isso? Vocês consideravam seres de luz, seres superiores. O que é que o senhor acha? O que o senhor acha das leis feministas de Bolsonaro? Você é contra ou a favor do final da... Como é o nome da lei? Que você interrompe mulher 5 anos de cadeia e prejuízo psicológico da mulher 8 anos de cadeia. Você é a favor desse tipo de lei? Com relação a isso, com relação às leis feministas, que o Renato 38 tocou no assunto, isso é verdade. Tá? Isso é verdade e o Bolsonaro errou feio nisso. O Bolsonaro se gabou por ter sido o presidente que mais aprovou leis para as mulheres, ou seja, leis feministas. Bolsonaro errou feio nisso, tá certo? Só que tem um porém. O Renato 38, ele está confundindo as pessoas, falando sobre erro que o Bolsonaro cometeu, aprovando esse tanto de lei feminista, e jogando na conta do Bolsonaro leis que não tem nada a ver com ele. Como, por exemplo, essa da misoginia, não tem nada a ver com ele e nem com a feministinha lá, da Maris Alves. Essa lei, vocês podem olhar aí, ó. Essa lei, ela foi criada por essa moça aí, essa Ana Paula aí. Acho que é PDT, se não me engano. Tá? Então, mais uma vez, nesse aspecto, o 38 ele falou meias verdades, digamos assim. Falou meia verdade, né? E misturou com mentira, obviamente, porque senão não tem como ele fazer a demonizaçãozinha ao governo Bolsonaro. Mas vamos lá. E prejuízo psicológico da mulher 8 anos de cadeia. Você é a favor desse tipo de lei? Se as feministas querem direitos iguais, toda lei que for produzir para um tem que produzir para outra. Sim. Toda lei que produzir para um tem que produzir para outro. Só que com o mesmo nome. Só que com nome diferente, né? Com nome diferente, né? Que esse negócio de dizer que os homens serão incluídos na Maria da Penha, isso aí é conversinha fiada, isso aí é golpe. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, viu, Júlia Zanata? Isso é golpe das feministas, das que dizem ser contra o feminismo. Tem como ter prejuízo psicológico com a norma de penal em branco? Penal é norma aberta. O que é prejuízo psicológico? Cara, tem que pensar o seguinte: as mulheres elas precisam de ter cuidado com elas, sim, mas a gente não precisa de desvalorizar o outro com o cuidado que você tem, né?
Se você for pegar biologicamente, a mulher mais forte do mundo com o cara mais forte do mundo, o homem tem mais força que a mulher. Se você for olhar na Esses caras, esses escravocetas, manginas aí, como o Pablo Marçal, por exemplo, sempre vem com essas conversinhas, né? Ah, se a gente for pegar o homem mais forte, o homem tem mais força. E as próprias feministas, elas usam, quando é conveniente para elas, né? Esse reconhecimento, né, que o homem é mais forte. Por que eu estou falando reconhecimento entre aspas? Porque o discurso delas é: mulher é igual homem e pode fazer tudo que homem faz. Ou seja, elas estão ignorando completamente este fato de que o homem é mais forte. Quando elas dizem a mulher pode fazer tudo, elas estão ignorando o fato de que o homem é mais forte. Então, se nós queremos enfrentar a ideologia progressista de verdade, eu estou falando para você que quer enfrentar de verdade, tá? Você tem que parar com esse discursinho, né? Ah, o homem é mais forte, tentar convencer o esquerdista de uma coisa que eles já sabem. Eles não são burros, eles sabem. Tanto é que, quando é conveniente, eles reconhecem, tá? Então vocês não vão vencer a ideologia progressista, né? Confrontando eles, querendo convencer eles de algo que eles já sabem. O progressista ele não tem compromisso com fatos, com verdades. Então, não adianta, né? Então, assim, a mulher acha que ela é igual ao homem, ela quer tratamento igual, quer ser tratada igual, pois trate ela igual. Vamos ver quanto tempo ela suporta. É simples assim, né? Quer ser tratada igual? Então vamos tratar igual. Eu sou a favor. Tratamento igualitário, não é o que elas querem? Então vamos tratar igual, né? A lei que é feita para a mulher tem que ser feita para o homem. Afinal de contas, existia um livro no Brasil chamado Constituição, Código Penal, que diz que todos somos iguais perante a lei, né? Então, o Pablo Marçal está certo nesse ponto. Se a lei que é criada para a mulher tem que ser também para o homem, não é igualdade? Só que com nome diferente, tá? Que é para não vir com tapiação. Que elas adoram manipular a sociedade. Vamos lá.